Olá, meu nome é Loa Katak, do Katak Co, e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse shortinho que eu postei no Pinterest. Várias pessoas pediram um tutorial, pensei em começar por ele, que é bem tranquilo de fazer. Nele eu usei a Barroco número 6 natural, mas eu vou fazer de outra cor, né? E aí eu vou estar usando uma linha diferente. Esse aqui é o Barroco número 4, Max Color preto. E assim, pra mostrar também que não vai fazer tanta diferença o tamanho da linha, dá pra fazer em qualquer tamanho que você queira, porque é feito sobre medida, né, a partir da medida. E eu vou estar usando a agulha 4,5 milímetros, que eu gosto do ponto um pouquinho mais soltinho. Aí pra começar, a primeira medida que a gente vai precisar é essa aqui, ó, do quadril baixo. Se você quiser o short mais alto, você faz mais alto, mas a ideia é que seja aqui mais baixo, ele é um shortinho mais baixo. E aí vai ser aqui assim, não vai ser exatamente aqui do lado da cintura, eu coloquei um pouco mais pra dentro, porque a gente tem aqui do lado as amarrações, né, pra elas aparecerem bonitinho. E aí, ela é feita em todo aquele ponto quadrado, que é o ponto do crochê filé, né, e ele é um múltiplo de 2 mais 1. Então a gente tem que fazer um número par de correntinhas e no fim adicionar mais uma correntinha. Aqui eu já fiz minhas correntinhas do tamanho que eu quero, né? Fiz a terceira, vou segurar ela e vou fazer 1, 2, 3 para representar um ponto, o primeiro ponto alto, e a quarta para representar a correntinha de separação entre os pontos altos. Aí vou pular um ponto para trás, no próximo vou dar uma laçada e fazer um ponto alto. E aí temos aqui nosso primeiro quadrado. E aí vamos seguindo assim, faz uma correntinha, pula uma correntinha e faz um ponto alto. Correntinha, pula um espaço, faz um ponto alto. Bem simples. E aí vai formando aqui. Terminei aqui, ó, a primeira fileira, do tamanho aqui certinho. Aí agora eu vou fazer duas correntinhas para representar um ponto alto. Tem gente que faz com 3, depende muito da tensão do seu ponto. Fazer mais uma correntinha para ser a de pular o espaço. E vou fazer um ponto alto em cima do outro ponto alto. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto e correntinha sobre correntinha de espaço, né? E aí vai seguindo. A gente vai fazer esses quadrados de maneira reta, o painel quadrado de maneira reta, até chegar no gancho, ou seja, até chegar aqui embaixo. Bom, finalizei aqui, ó, o primeiro painel da frente. Ficou desse tamanho. E vamos fazer algo bem similar para a parte de trás, né? A gente vai fazer o tamanho da cintura aqui até o espaço que a gente queira que sobra aqui do lado. A parte do lado, ela tem um espaço mais ou menos de uns 4, 5 dedos, ó, para contar as carreiras de detalhe, o espaço de amarração e a outra carreira de detalhe. Então leve isso em consideração, né? Aí eu vou começar fazendo da mesma maneira, né? Múltiplo de 2 mais 1 do tamanho da minha cintura atrás, na altura que eu quero o short. Bom, pra parte de trás, fiz esse painel aqui, ó. Ele não vai até o fim da bunda, ele vai até aqui onde começa a divisão. Meio que seria na metade ali, assim, da bunda. Porque aí aqui a gente vai começar a fazer uma carreira no meio pra começar a virar o cos e ficar certinho. Aí aqui eu vou contar qual que é o quadrado do meio e a gente vai marcar aqui com um marcador. E quando chegar nesse quadrado do meio a gente vai fazer um aumento, ou seja, vamos fazer 2 quadrados ao invés de só um. Bom, eu encontrei o meu meio aqui. No caso, o meu meio deu em um quadrado, mas se o seu meio der em um ponto alto, você faria no ponto alto. Eu vou fazer no quadrado, eu vou mostrar as diferenças quando eu chegar ali. Bom, supondo que o meu tivesse dado aqui nesse ponto alto, o meio, eu faria, ao invés de
seria com um aumento. Então, ao invés de um quadrado aqui, teria 2 quadrados. Então, seria como se fosse 2 pontos V. E aí ele ficaria assim. Ou seja, 3 pontos altos no mesmo lugar e 2 quadrados. Mas o meu deu aqui no quadrado, então eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui, fazer isso aqui nesse quadrado. E aí ele vai ficar assim. Tem aqui no ponto alto e aqui um ponto V dentro do quadrado. E aí a gente segue fazendo aqui o resto normal. E a gente vai fazer isso agora em todo o meio. Toda carreira que seja o meio. Aí eu vou marcar aqui. O meu meio vai ser sempre no quadrado, então eu sempre vou fazer esse ponto V aqui. Se o seu for no ponto alto, você marca no meio do ponto alto. Entre os pontos altos, né? Que seria exatamente no ponto alto entre os 2 quadrados. E aí você vai fazer isso até ter a distância boa pra chegar no cos. Bom, fiz aqui 4 carreiras, ó. Aí ele já começa a formar essa parte maior para fazer o formato da bunda. E aqui chegamos na parte onde ele chega aqui para fazer o cos. Então está pronto o painel de trás também. E vamos fazer o cos juntando com a parte da frente agora. A gente vai fazer correntinhas no meio aqui até juntar o meio dessa parte. Aí agora para fazer o cos a gente vai aqui no meio da peça de trás ou no meio da peça da frente. Eu marquei os dois já, ó, com marcadores. E vamos fazer nossas correntinhas. Aí acho que o indicado é fazer uns 14 centímetros mais ou menos, mas você pode provar assim, você faz as correntinhas, amarra e bota pra ver se ficou uma distância boa pra você. E temos que lembrar que a carreira tem que ser múltiplo de 2 pra gente conseguir dar o espaçamento certinho pra fazer os quadrados. Então aqui vai 2. Aí aqui temos os 14 centímetros de correntinha. Aí eu vou vir aqui e juntar nessa peça aqui da frente, fazendo um ponto baixíssimo. As duas peças juntas, agora a gente vai começar a fazer a parte da perna, né, do short. Bom, e aqui a gente já consegue ver que a parte de trás ficou bem maior que a da frente, né? Isso vai depender muito do tamanho que é seu quadril, sua bunda, etc e tal. Isso tudo é pra ele não ficar muito curto atrás, sabe? Mas se você quiser fazer do mesmo tamanho, você pode fazer, só que ele vai ficar bem curto, né? Enfim, pra mim a diferença de tamanho é essa aqui, ó. E aí vamos seguir aqui. Pra fazer as pernas, as partes das pernas agora, a gente vai colocar aqui numa das pontas, né? E só seguir fazendo quadrados por toda essa borda. Essa borda aqui, ó. A gente vai fazer desse lado aqui. Depois a gente vai fazer do lado de baixo, aqui do outro lado. Aí, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Aqui eu boto um ponto alto junto de onde tá essa carreira reta aqui, ó. Pra formar um quadrado aqui também. Então ele fica assim, na primeira parte. Aí que tô terminando. Aí aqui, gente, vocês podem ir segurando assim no corpo e vendo mais ou menos o tamanho que vocês querem que seja o comprimento do short, né? Aqui eu já fiz 3 carreiras e ele tá assim, nesse comprimento. Eu vou fazer mais um pouco, eu vou fazer esse maiorzinho. Finalizei um dos lados, aí agora eu farei o outro lado. Bom, gente, finalizei aqui, ó, as duas pernas. E aí agora vamos passar para os detalhes. Eu fiz essa lateral aqui com uma fileira de ponto meio alto. Aí a segunda fileira de ponto meio alto eu fiz 3 pontos meio altos seguidos por 2 correntinhas, porque minha correntinha tava bem pequena, mas pode ser só uma, né? Igual seria um quadrado igual esse aqui, só que com pontos meio altos. E aí depois 3 pontos meio altos e um espaço pra passar a cordinha. Depois eu fiz mais uma fileira de pontos meio altos, totalizando 3 fileiras de pontos meio altos, sendo a segunda com buraquinhos a cada 3 pontos altos. Eu vou fazer um short diferente porque eu quero um detalhe diferente. Então esse aqui ficou também assim. Aí pra esse eu decidi fazer a lateral do short na cor cinza, chumbo. E aí eu vou começar fazendo pontos baixos.
faço um ponto baixo na linha e um ponto baixo no meio do quadrado, né? Depois eu vou fazer o detalhe de um ponto cruzado triplo, porque são 3 para um lado, depois um cruzado. E aí você pode colocar aqui, na lateral do short, qualquer ponto fantasia que você queira, que você acha que vai ficar um detalhe legal. Então, fantasia, ele começa aqui 3 correntinhas, aí você pula um, faz 3 pontos altos. Depois você faz um ponto alto lá naquele primeiro ponto que você pulou aqui, ó. Você pulou esse aqui, aí você vai fazer um ponto alto aqui, e ele vai ficar cruzado. Você vem aqui, dá uma laçada, né? Puxa, e faz o ponto alto, tem o detalhe, ó. E aí você vai fazer a mesma coisa, o mesmo padrão, repetir. Que aí aqui vai ser o buraco onde a gente vai poder passar pra fechar os lados do short. Ele é múltiplo de 4, né? Não sei se vai dar aqui, mas se não der, eu tava pensando em fazer pontos altos mesmo só, porque aqui vai ficar depois do corte. Aí eu vou finalizar aqui com pontos baixos. Bom, agora eu te fiz aqui todas as laterais, e aí vamos fazer a parte do cos. Eu vou fazer o mesmo detalhe, a diferença é que eu vou fazer um pouco mais grossinho, então eu vou fazer... Eu peguei todos os detalhes, fiz aqui, ó, na frente e atrás, na cintura e nas laterais. Pra finalizar, eu passei uma carreira de pontos baixos por todo o shortinho, pra deixar tudo bem retinho. Tudo. E vou provar aqui. Ficou assim. A gente vai fazer várias correntinhas pra ser essa corrente aqui de fechar o short. Pra cintura, que a cintura também acaba ficando um pouco mais larga. Mas como eu tô fazendo diferente, eu pensei, na verdade, em costurar aqui, ó. Costurar com aquela técnica que você vai. Pra costurar, eu prendi aqui no manequim que eu tenho, mas pode ser preso em qualquer lugar, ou só deixar reto assim numa superfície mesmo. Frente pro lado, pro outro canto. Depois eu passo por baixo. E vou pro próximo buraco. Aí passa por baixo do fio e vai pro próximo buraco. E vai fazendo assim, sempre por baixo e no próximo. Por baixo e no próximo. Vai fazendo esse efeito assim, ó. Aí você vai até o final, né? Ajusta aqui a tensão também. Eu cheguei a medir antes no meu corpo e tinha ficado uns 2 dedos assim de distância, vai dar certo. Você vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Eu passei 2 costuras. Achei que ia combinar mais com o peso, digamos assim, né? Do tecido. Pra amarrar em cima, eu vou fazer, né? Só uma correntinha. Aí você vai fazendo assim. Faz a medida da sua cintura ali, né? Com um espaço pra fazer um laço, um nó. O shortinho ficou assim, resultado final, os detalhes do lado, atrás, outro lado, aqui assim.